E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí continuar estudando pagamento direto, aí as condições objetivas do pagamento, e hoje nós vamos ver sobre a prova do pagamento. Dando sequência aí no nosso estudo, né, nós estamos vendo aí uma série de vídeos sobre o pagamento direto e agora sobre as condições objetivas do pagamento. Né? No vídeo anterior nós vimos o objeto do pagamento e agora nós vamos ver a prova do pagamento. Né? O que acontece, pessoal? Pelo artigo 319 do Código, ele vai falar o seguinte, ó, o devedor que paga tem o direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Isso significa para nós o seguinte, pessoal, o pagamento é um dever do devedor, mas a quitação é um direito do devedor. Todo devedor que paga tem direito de receber quitação. E esse direito, pessoal, é tão importante que ele pode reter o pagamento se não receber a quitação. Aliás, não só pode, como deve reter o pagamento se ele não recebe a quitação. Na verdade, pessoal, o que nós vamos ter aqui então? A quitação é a prova do pagamento. Todo pagamento se comprova por quitação. Né? Então, pessoal, a quitação é de suma importância. Tá? Se o devedor não recebe quitação, ele pode reter, na verdade, ele deve reter o pagamento. Por quê? Porque se ele paga sem receber a quitação, ele pode ser constrangido a pagar novamente. E aí, pessoal, como que ele vai provar que ele já pagou aquela dívida? Tá? Então, por isso, pessoal, que o Código traz para ele, no artigo 319, exatamente essa ideia. Todo devedor que paga tem o direito de receber a quitação. E ele pode reter o pagamento se ele não receber essa quitação. Tá? A sequência disso, pessoal, nós vamos ter como é que se dá a quitação. E está lá no artigo 320. O artigo 320, pessoal, traz para nós dois pontos importantes. Primeiro ponto importante, a quitação, pessoal, ela pode sempre ser por instrumento particular. Não que ela não possa ser por instrumento público, na verdade ela pode ser por instrumento público, mas ela sempre vai poder ser por instrumento particular, tá? Não interessa se o meu contrato é por instrumento público ou particular, mas a quitação ela sempre vai poder ser por instrumento particular. O segundo ponto que esse artigo traz para nós são os requisitos de uma quitação válida. Os requisitos de uma quitação válida. Então, olhem lá, artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará, primeiro, o valor e a espécie da dívida quitada, segundo, o do nome do devedor ou quem por este pagou, lembrando que pode ser um terceiro que está efetuando o pagamento, então é o nome dele que vai estar lá. Terceiro, o tempo e o lugar do pagamento, então nós temos que ter o lugar do pagamento, aonde você está pagando, e também, pessoal, o tempo do pagamento. O tempo, na verdade, pessoal, pode ser designado apenas pelo dia, mês e ano, mas a gente aconselha também colocar a hora do pagamento, é importante se colocar o horário onde se efetuou o pagamento, para evitar aí algumas séries de complicações, alguns problemas que possam decorrer aí. Né? E, por último, pessoal, nós temos que ter a assinatura do credor ou do seu representante, ou seja, aquele que está recebendo. Esses são os requisitos do pagamento válido. Só que o que pode acontecer, pessoal? O parágrafo único vai trazer para nós uma situação interessante. Às vezes, pessoal, o Brasil, na verdade, é um país muito grande, um país que envolve aí pessoas simples, umas pessoas que às vezes não conhecem o direito na sua essência e tal. E aí o que pode acontecer, pessoal? Algumas situações onde nós temos o pagamento, nós temos um documento representando o pagamento por vezes,
mas aquele documento, pessoal, na verdade, não traz esses requisitos aqui, né? Por exemplo, pessoal, certa vez eu visualizei uma situação onde uma pessoa, para comprovar que ela tinha feito o pagamento da pensão alimentícia, em vez de ele me apresentar os papeizinhos lá, os azulzinhos de recibo, né, que é a quitação, na verdade, pessoal, ele me trouxe um monte de nota promissória que ele deu para a mãe assinar, como se aquilo lá fosse prova de pagamento, né? Na verdade, pessoal, nota promissória, o que estava representando ali é que a mãe estava devendo para ele, né? E não que aquilo lá fosse uma prova de pagamento. E aí, como que a gente faz, pessoal? Uma situação onde nós temos ali um documento, um papel, alguma coisa dando uma ideia, mas ele não preenche os requisitos do pagamento, né? E aí, então, nós vamos aplicar, pessoal, o parágrafo único do artigo 320. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou seja, pessoal, nessa situação da nota promissória, óbvio que aquela situação ali, aquela nota promissória, na verdade, não era uma nota promissória. Aquele documento ali estava, na verdade, representando o pagamento, né? Então, eu tenho que interpretar aquela situação como um instrumento de quitação, né? Outro ponto importante que nós temos que destacar aqui na prova do pagamento, pessoal, está lá no artigo 321. Que se refere, pessoal, aos títulos de crédito. Como a gente já viu em aulas anteriores, no conceito bem geral, pessoal, título de crédito é tudo aquilo, é um documento que representa uma dívida, e esse documento, pessoal, ele significa dizer o seguinte: aquele que porta o título é o credor, né? E então, o que significa, pessoal? Quando você tem o pagamento de um título de crédito, tecnicamente você não precisa de uma quitação. Quando você tem o pagamento de um título de crédito, na verdade, você tem que devolver o título para o devedor. Então, o devedor vai lá e paga a nota promissória. A nota promissória tem que ser devolvida para o devedor. Você vai lá e paga um cheque. O cheque tem que ser devolvido para o devedor. Por quê? Porque aquele cheque, aquela nota promissória representa o pagamento, né? Se você não pega essa nota promissória de volta, pessoal, você corre o risco de ser cobrado novamente, tá? Então, por isso que o título de crédito, a quitação, na verdade, é representada pela devolução do título. E aí vem um problema, pessoal. E se o credor perdeu esse título? E se o credor perdeu o cheque, perdeu a nota promissória? Como é que faz? Você não paga? Não, na verdade, você tem que pagar, né? Mas você tem que se cuidar, tem que se certificar de certos cuidados para você não correr o risco de ser cobrado de novo. E é aí que entra a ideia do artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Ou seja, pessoal, o devedor vai ter que emitir uma quitação declarando que aquele pagamento se refere ao título que foi perdido. Normalmente, essa quitação tem que estar acompanhada de um boletim de ocorrência, certificando que houve a perda do título. Se for o cheque, pessoal, esse boletim de ocorrência também tem que estar acompanhado do instrumento de sustação do cheque, ou seja, todo o procedimento necessário para se inutilizar o título e evitar que o devedor seja compelido a pagar novamente, tá? Se não houver todo esse procedimento, pessoal, o devedor pode reter o pagamento. Enquanto o credor não declarar que inutilizou o título, ele pode reter o pagamento. Em relação a isso daí, pessoal, nós temos uma outra situação interessante dentro da prova do pagamento, que são situações que envolvem presunção de pagamento, né? Algumas situações onde nós vamos ter aí questões de presunção de pagamento. Vamos lá. Basicamente, são 3 situações de presunção. Primeira situação, pessoal, está no artigo 322. O que fala o artigo 322, pessoal? Presunção de pagamento em relação a prestações periódicas. Quando o pagamento for de cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, presunção de estarem solvidas as anteriores. Traduzindo isso, pessoal, se eu paguei a prestação posterior,
significa que a prestação exterior está quitada. Se o credor recebe a prestação posterior, significa que a prestação anterior está quitada. Ou seja, pessoal, nós temos aí uma presunção de pagamento de cotas periódicas. E vejam que é por isso, pessoal, que a maioria dos boletos de prestações que envolvem prestações sucessivas, existe uma observação falando que a quitação desse boleto não quita débitos anteriores, né? Exatamente para evitar esse tipo de presunção aqui, tá? Segunda presunção, pessoal, que nós vamos ter é a quitação sem reserva de juros, que está no artigo 323. Quitação sem reserva de juros. Traduzindo, pessoal, essa situação aqui vai acontecer o seguinte: o devedor vai lá, quita o principal sem pagar os juros. E na hora de emitir a quitação, o credor não falou isso na quitação. O credor deu a quitação, mas não falou que o devedor não pagou os juros. Nessa situação, pessoal, nós vamos ter a presunção de que os juros também foram pagos. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos, tá? Então, pessoal, sempre que houver a quitação do principal, sem quitação de juros, o credor, na hora de dar a quitação, tem que fazer essa ressalva. Se ele não ressalvar isso, presume-se que os juros também foram pagos. E a última situação de presunção é a entrega do título representativo da dívida. Artigo 324. Entrega do título. Entrega do título de crédito ao devedor. Pessoal, a entrega do título de crédito ao devedor significa presunção de pagamento. Olhem lá. A entrega do título ao devedor firma presunção de pagamento, tá? Então, pessoal, o que nós vamos ter aqui? O credor entregou o título para o devedor antes de receber o pagamento, significa que ele recebeu. Então, na verdade, pessoal, tem que se tomar muito cuidado quando se envolve o pagamento de título de crédito, porque você só pode devolver o título se você tiver com o dinheiro na mão. Se você não está com o dinheiro na mão, você não pode devolver o título, né? Eu já vi algumas situações bastante interessantes em relação a isso, pessoal. Por exemplo, uma situação onde a pessoa foi lá pagar a conta na loja, pediu para ver a nota promissória, a hora que a menina do caixa descuidadamente, né, entregou a nota para a pessoa sem receber o pagamento, essa pessoa pegou a nota promissória, saiu correndo, botou a nota promissória dentro da boca, comeu e foi embora. Vejam, pessoal, que houve a devolução sem o pagamento da dívida. Presume-se pagamento. Por quê? Porque o título foi entregue pelo credor ao devedor. Como que o dono da loja, pessoal, poderia fazer para se eximir dessa responsabilidade? Na verdade, pessoal, a gente tem que destacar aqui que todas essas situações que nós vimos são presunções relativas, ou seja, admitem prova em contrário, né? E a situação aqui, pessoal, não é diferente, vai admitir prova em contrário, e o parágrafo único do artigo 324 vai falar exatamente isso. Ficará sem efeito a quitação assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Então, pessoal, aqui o credor tem 60 dias para provar que não houve pagamento. Ele tem 60 dias, pessoal, para provar que não houve pagamento. Esse prazo é decadencial. Passou esse prazo aqui, pessoal, isso aqui é decadencial. Passou esse prazo, já era, o pagamento é válido, tá? Não tem mais o que fazer, tá? Então agora, pessoal, para a gente encerrar essa aula, a gente só vai ver agora sobre as despesas do pagamento. Na verdade, as despesas do pagamento são bem simples, está lá no artigo 325 do Código, e esse artigo em si, ele é bem simples de a gente entender ele, pessoal.
presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e quitação. Ou seja, pessoal, quem tem que pagar as despesas de pagamento e quitação é, em regra, do devedor, tá? Essa é a regra. Obviamente, pessoal, que a obrigação pode inverter esse tipo de responsabilidade, né? Pode jogar isso para o credor, mas a regra é que essa despesa é do devedor, tá? Só que o artigo continua. Se ocorrer aumento da despesa por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, na verdade, pessoal, o que nós vamos ter que considerar aqui é o seguinte: em caso de aumento dessa despesa, o culpado pelo aumento paga o extra. Eu gosto de usar nessa forma genérica aqui pelo seguinte, pessoal, porque às vezes a culpa é do devedor. Então, pessoal, nós temos uma despesa X. Se por um fato imputável ao devedor essa despesa aumenta, esse extra também vai ser suportado pelo devedor. Mas, pessoal, se essa despesa aumenta por um fato do credor, quem tem que suportar esse aumento, esse extra, é o credor. Tá? Então, é só isso daí que a gente tem que considerar dentro dessa. A regra é que o pagamento da despesa é do devedor. Se houver aumento, quem tem que pagar esse extra provocado pelo aumento, aí, pelo fato, né, que aumentou, quem tem que pagar é a pessoa que foi culpada por esse aumento. No caso, se for o devedor, ele paga. Se for o credor, ele paga. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha aí esclarecido as dúvidas de vocês. Se ainda restou alguma dúvida, pode deixar aí no nosso canal. Não esqueça aí também de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com seus amigos e continuar aí acompanhando nossos vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo. Valeu!